Olá, sétimo ano, estamos de volta a mais uma aula sobre conjunto dos números racionais. Então, na primeira aula, a gente deu uma revisada em frações. Por quê? Porque o conjunto dos números racionais, indicado pela letrinha Q de quociente, e aí daí a gente sabe que quociente vem de uma divisão, e nós sabemos que toda fração representa uma divisão. Por isso que eu expliquei, eu dei uma retomada em frações, porque tem tudo a ver com o conjunto dos números racionais. Se vocês observarem, o conjunto dos números racionais, tá? É x, tá o quê? Esse x é igual a A sobre B, tá? Ou seja, uma fração, tá? É o quociente de uma fração, de uma divisão, onde A vai pertencer aos inteiros, e nós vimos em estudos anteriores, aliás, em que os números inteiros são os números formados pelos números negativos e positivos, tá? E ele pode ser também, o denominador, pertencer aos inteiros não nulos. Por que inteiros não nulos? Nós vimos que os inteiros não nulos, ele não tem a presença do zero. E daí nós sabemos também que numa fração não existe denominador zero. Por quê? Porque numa divisão não existe divisor zero. Não tem como fazer uma divisão quando o denominador é zero, tá? Então, entendida essa parte, vamos lá para alguns exemplos. Olha só, então, os números racionais são números que podem ser representados na forma de fração e também na forma decimal. Então, vamos lá aqui, ó. 4 décimos está na forma fracionária, que pode ser representado também por uma fração equivalente, que seria 2/5, tá? Se você dividir 4 por 2 e 10 por 2, ou simplesmente a divisão, que vai dar 0,4, ou seja, 4 décimos. Então, esses números racionais, eles podem ser representados por um número fracionário, tá? Por um número decimal, por um número inteiro também. Se eu tiver, exemplo, 6 terços, tá? Qual é a divisão de 6 por 3? Eu tenho 2. Então, o número 2, ele é também um número racional, tá? Ele é um número inteiro ao qual ele veio da divisão, é o quociente da divisão de 6 por 3. Então, o número 2 é um número inteiro, também é um número racional, tá? Daí também nós temos a divisão de 5 por 9, tá? Então, se a gente observar, fazer essa divisão aqui direitinho, ó, 5 dividido por 9, 5 é menor que 9, não é isso? Então, para que eu faça essa divisão, eu tenho que pôr 0, e 0 lá. Quanto ficou? 50, né? 50 dividido por 9 dá 5. 5 vezes 9, 45. Para 50 sobra 5. O que é que vai acontecer? Então, como eu já pus o 0 e a vírgula, eu vou só acrescentando, ó, o 0 aqui ao resto. Ficou 50 de novo, dividido por 9, 5. O que é que eu percebo? Eu percebo que se eu continuar a divisão, tá? Vai continuar o mesmo número, tá? Várias vezes, ou seja, infinitamente. Se eu continuar, eu não vou parar. Então, o que é que eu vou fazer? Quando ocorre isso, uma divisão, a gente chama essa divisão ao qual um número fica se repetindo, tá? Infinitamente, a gente chama esse número de dízima periódica. Então, aqui nós temos um número decimal, ao qual ele é chamado de dízima periódica. Então, essa dízima periódica também é um número racional. E essa dízima, ela pode ser representada dessa forma, ou simplesmente, como só é o número 5 que está se repetindo, você põe um tracinho em cima do número que está se repetindo, correto? Então, aqui nós temos uma dízima periódica, que também é considerado como um número racional, certo?
que é o quociente de uma divisão. Pronto, então vamos agora para a representação desses números racionais pelo diagrama, tá? Então aqui no diagrama nós temos os números naturais conhecidos já por nós, já estudamos. Então os números naturais nós temos 0, 1, 2, 3, 4, tá? Nós temos os números inteiros e se vocês perceberem, os números naturais, eles estão contidos, né, nos números inteiros, tá? Porque nós vimos que os números inteiros podem ser positivos ou negativos. Por que que eu coloquei o 0, 1, 2, 3, 4 somente nesse conjunto aqui, ó? Porque apesar dele ser inteiro, tá? Ele é natural. Portanto, não dá para colocar nesse espaço, porque esse espaço aqui é dos inteiros, só que dos inteiros negativos. Não quer dizer que os naturais não são inteiros, são. Olha só, eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros, tá? E daí nós temos os números racionais, que os números racionais englobam os naturais e os inteiros e também os números que não são representados na sua forma inteira, que foi aquilo que a gente viu, ó, os números que estão na forma fracionária, positivo ou negativo, e os números decimais, tá? Como foi colocado anteriormente. Então aqui nós temos a forma, a representação na forma de diagrama dos números racionais, tá? Então, para a gente continuar, eu vou colocar aqui alguns símbolos que a gente vai precisar entender. Então, aqui, ó, nós temos um símbolo chamado, esse símbolo aqui a gente chama de pertence, tá? Pertence. Quando é que eu vou usar esse símbolo? Quando é que eu vou usar esse símbolo? Pertence. Eu vou usar esse símbolo quando eu estiver me referindo a algum elemento, ou seja, a um número em relação ao conjunto. Então, por exemplo, se eu disser 2 pertence ao conjunto dos números naturais, tá? Então, eu vou utilizar quando eu quiser saber se um elemento, ele pertence a um determinado conjunto. A relação entre um número, um elemento e seu conjunto. Então, eu vou usar pertence ou não pertence, tá? Então, se eu disser assim, o -1 pertence ao conjunto dos números naturais, você vai dizer o quê? Não pertence. Então, -1 não pertence ao conjunto dos números naturais, mas ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai precisar usar esse símbolozinho de pertence e não pertence quando eu estiver me referindo a um determinado elemento em relação ao conjunto. Agora, quando eu estiver me referindo aos conjuntos, eu vou usar o símbolo. Então, eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Está contido, ou não está contido, não está contido. Eu vou usar o símbolo contém, ou o símbolo não contém, correto? Então, vamos lá. Vamos ver em qual situação a gente vai usar esses símbolos aqui. Então, vamos lá. Os números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Como eu posso dizer também que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. Olha só, está dentro, está contido. Agora, quando eu disser o conjunto dos números naturais
contém os inteiros? Não. O conjunto dos números naturais não contém todos os inteiros, não. Correto? Os números naturais só têm os números positivos. Então, eu não posso dizer que ele contém todos os inteiros. Mas eu posso dizer que os inteiros contêm todos os naturais. É onde a gente pode falar contém ou não contém, correto? Entendi dessa parte aqui. Vamos agora para os subconjuntos de quê? Ou seja, subconjunto dos números racionais. Lembra que a gente viu o subconjunto dos números inteiros? Pronto, pois nós vamos ver também os subconjuntos dos números racionais. Subconjuntos de quê? Então, que asterisco quer dizer os racionais não nulos. Então, nós já sabemos que os racionais não nulos é qualquer número racional menos o zero. Ou seja, nós já sabemos que esse asteriscozinho está indicando que não tem a presença do zero, ou seja, sem o zero, tá? Aí nós temos o que asterisco mais, que é o que? Conjunto dos números racionais positivos. Então, conjunto dos números racionais positivos. O zero também, ó, não entra. Então, eu posso falar com propriedade que é conjunto dos números racionais positivos. Então, x vai pertencer ao conjunto dos racionais, ou seja, vai ser qualquer número racional, sendo que esse número racional tem que ser maior que zero, ou seja, o zero não entra, então todos os maiores que ele, tá? Daí nós temos também o que asterisco menos, que eu posso dizer também com propriedade, que é o conjunto dos números racionais negativos. Então, se são negativos, o x, que é o número, vai pertencer aos racionais, só que esse número, ele tem que ser menor que zero. Quando é que um número é menor que zero? Quando ele é negativo. Então, qualquer número racional, seja ele na forma fracionária, na forma decimal, um decimal exato ou uma dízima periódica, desde que seja negativo, correto? Nós temos também o que mais? Daí o que você percebe? Que o asterisco não apareceu. Então, como o asterisco não apareceu, eu vou classificar o conjunto dos números racionais como racionais não negativos. Então, é conjunto dos números racionais não negativos. Professora, e por que a senhora não pode simplesmente dizer que é positivo, que é conjunto dos números racionais positivos? Porque se eu disser isso, olha só, o zero ele vai estar presente, porque não tem asterisco. E eu não posso dizer que o zero é um número positivo. O zero é nulo, ele não é nem positivo e nem negativo. Portanto, eu vou chamar esse conjunto só de conjunto dos números racionais não negativos. Então, esse número, ele vai pertencer aos racionais, tá ok? Esse número tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, a partir do zero e números maiores que ele, ao qual nós sabemos que serão positivos. Mas, como o zero está presente, então eu vou dizer que são números não negativos, tá? Daí agora, nós temos o que menos? Novamente, não tem o asterisco. Então, eu vou classificar esse conjunto como conjunto dos números racionais não positivos. E por que eu digo não positivos? Porque o zero está contido nele. E o zero não é nem positivo e nem negativo. Daí, como o zero vai estar, por isso que eu digo conjunto dos números racionais não positivos. Então, esse número, ele será um número racional, tal que esse número será menor ou igual a zero, ou seja, todos os negativos e também o zero, tá? Então, como o zero está incluso, eu não posso dizer que é um conjunto só de números negativos. Então, são números não positivos, exatamente por o zero fazer parte. Olha só, então, vamos lá, 7º ano, para a atividade de matemática. Do livro, eu vou querer as páginas 8, 10 e 11.
Das atividades suplementares, eu quero a página 34, somente o item 4, a página 35 toda e a página 36, somente o item 7. E fiquem de olho ao prazo das atividades.